Olá, seja muito bem-vindo. Primeiramente, eu vou me apresentar. Caso você não me conheça, eu me chamo André Pereira. Eu sou professor da Procad Ensino, que é uma escola voltada para capacitação em ferramentas computacionais, como Excel, Power BI, AutoCAD e algumas outras que a gente já trabalhou com cursos ao longo aí desses anos que a gente vem desempenhando nossa atividade. E o assunto do vídeo de hoje é um assunto um pouco diferente, mas é um assunto que certamente você vai entender o motivo do qual eu estou discutindo sobre ele, que é o assunto concurso público. Recentemente, você deve ter ficado sabendo, caso você seja morador de Itabirito, que foi publicado um edital que contempla diversas áreas e diversas vagas. E uma das habilidades que é exigida para praticamente todas as áreas é o conhecimento em informática. É claro que a cobrança desse assunto em cada área pode ser diferente, mas não é uma certeza, pode ser diferente, até porque os editais, tanto para nível médio, tanto para nível superior, apesar de terem pequenas diferenças, eles são muito parecidos. Então eu, particularmente, não acho que vai ser uma cobrança extremamente diferente para um nível em relação ao outro. Mas, independente dessas especulações, eu queria te mostrar, a partir desse vídeo, uma prova que já foi aplicada no passado. Você vai ver que é uma prova que já foi aplicada há bastante tempo, porém, que considera alguns assuntos que caíram naquela época e que talvez caiam novamente por estarem também no edital atual. Bom, então, sem mais delongas, eu vou apresentar aqui a prova que foi aplicada no ano de 2014 para o cargo de fiscal de posturas. É uma questão, essa questão 18, que versa sobre o assunto Excel, e ele destaca aqui o Excel 2010. Particularmente, para esse exemplo não faz diferença, mas eu estou falando isso porque, se você olhar no edital, para nível médio, são pedidas as versões do pacote Office, isso inclui Excel, PowerPoint e Word. Ele pede versões 2010 e 2016. Já para nível superior, está escrito 2019. Eu achei isso muito curioso. Particularmente, o que muda entre uma versão em relação a outra? Em especial, os ícones, tá? Isso eu vou te falar. Se cair, infelizmente, você vai ter que ter decorado mesmo, porque eles costumam ter grandes mudanças. Mas em termos de fórmula ou de recursos, eu particularmente não vejo tantas transformações. Bom, então, aqui nós temos uma tabela e o que essa questão pede? Você tem aqui um percentual de 5% que foi inserido nessa célula, cujo nome dela é B7. E aí ele te fala assim, determina uma fórmula que você vai usar para calcular esse valor, tá? Esse valor aqui ele foi obtido através de uma fórmula, só que essa fórmula ela tem que se aplicar às demais linhas. E vai ser a mesma fórmula. Você não vai fazer uma fórmula para essa linha e uma para o restante, não. Bom, por que eu estou falando tudo isso? Porque agora a gente vai focar um pouco nas estratégias para tentar, por exemplo, eliminar alguma alternativa. E para facilitar a minha exposição, eu vou mostrar aqui alguns conceitos básicos que você precisa saber para resolver essa questão. O primeiro deles é como calcular um desconto. Isso pode parecer bobo, mas isso é extremamente importante nessa questão. Bom, imagine que você tem um produto que custa R$ 100. Então, se o desconto dele é 10%, você vai pegar o preço do produto, que é R$ 100, menos o preço do próprio produto vezes o percentual. Aí você olha para mim e fala assim, mas isso aí é uma coisa muito básica. É verdade, é algo muito básico, mas que você já consegue eliminar uma resposta. Olha só, aqui ele está fazendo C2 vezes B7. Opa, vamos ver o que é C2. C2 é essa célula. C2. E B7 é essa célula. Se eu multiplicar esse vezes esse, vai dar 85,50? Não vai, né? Então esse cara aqui, você já pode riscar. Sobraram 3 alternativas. Bom, e agora? Qual que vai ser o nosso próximo passo? Agora eu vou mostrar aqui a segunda informação que você precisava saber para responder essa pergunta, que é o seguinte. Aqui você precisa conhecer a sintaxe de fixar referência. Por que isso é importante? Se você soubesse que existe essa sintaxe, essa questão também pode eliminar mais esse item, o item D. Deixa eu mostrar ele de novo. Aqui ele coloca C2 menos C2 vezes hashtag B7. Isso não existe, tá? Então isso aqui você poderia eliminar. Para a fórmula isso não se aplica. E aí você ficaria entre essas duas. Se você fizesse as contas na unha, você ia ficar na dúvida entre as duas, infelizmente. Então, por isso que você precisa saber esse segundo passo, que é o seguinte. Se eu quero pegar essa fórmula e levar para baixo, até a última linha, o que acontece? Eu estou aqui na linha C2. Quando eu mudar para essa linha, aqui, C2. Quando eu mudar para essa linha, agora eu estou falando da célula C3. E automaticamente o Excel troca esses valores para você. Beleza. Só que alguns valores você precisa fixar, porque da mesma forma que ele deslocou essa célula uma linha para baixo, ele vai deslocar essa célula aqui também uma linha para baixo. Por mais que a imagem não exiba, tem mais linhas ali para baixo, tá? Então, esse cara aqui está errado por isso. Por quê? Porque eu preciso criar uma fixação que se eu arrastar essa fórmula para baixo,
se eu arrastar essa fórmula para baixo, ele vai continuar usando o endereço dessa célula, que é só colocar esse cifrão à frente, tanto do índice B, tanto do índice 7. Com isso, aqui resta, e que é o nosso gabarito, é esta resposta. Bom, aí a minha sugestão, tá? Se você quiser estudar mais a fundo, manipular essas informações, avaliar se realmente isso faz sentido ou não, eu te sugiro, caso você tenha o Excel instalado no seu computador, construir essa tabelinha e experimentar isso que eu acabei de falar, com as sintaxes fixando linha ou coluna e ver se teria uma outra forma de chegar nessa mesma resposta. Vocês vão ver que tem sim, tá? Então, por hora, seria apenas isso. Agora eu vou falar um pouco da outra questão, a questão de número 19. Então, novamente, você tem aqui uma tabela criada no Excel 2010 e vamos supor que você vai inserir essa fórmula aqui, ó, média A2, B3, na célula C2. Então, essa fórmula está aqui dentro. Quais são os conceitos básicos para resolver essa questão? Primeiro, você precisa saber como que se calcula uma média aritmética, que é isso que a função média faz. Que basicamente, se eu tiver 10 termos, somar todos os 10 e dividir por 10 no final, porque são 10 termos, então eu divido por 10. Beleza? Por exemplo, eu quero achar a média entre 10 e 20, seria 10 mais 20 dividido por 2, que dá 15. Tranquilo. Bom, então, o primeiro conceito seria esse. E o segundo conceito é a anotação de intervalo que você tem no Excel. Quando você escreve uma dada informação, por exemplo, uma célula, e separa uma célula da outra com um ponto e vírgula, significa que você pega essa célula e depois essa célula, e divide por 2, tá? Para calcular a média no caso aqui. Então seria 4 mais 12 dividido por 2, que dá 8. Agora, se tivesse escrito assim, ó, A2, 2 pontos, B3, aí seria diferente. O que seria diferente? Eu pegaria todas essas células, aí eu somaria 4 mais 10 mais 8 mais 12. 4 mais 8 dão 12. Com mais 12, 24. Com mais 10, 34. 34 dividido por 4, que são 4 valores, vai dar mais que 8, né? Acho que vai dar 8,5. Que dá entre 8 e 9. Veja que não tem 8,5 na resposta, então já melhorou as coisas, né? Então essa daqui, na minha opinião, é até mais fácil, né? No caso aqui a resposta é a letra C, né? Que é só pegar 4 mais 12, dão 16, dividido por 2, dá 8. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não deixe de deixar o seu gostei. Também pode deixar aí o seu comentário, alguma sugestão, ou ainda encaminhar para o seu amigo. Isso me ajuda bastante a continuar publicando vídeos sobre conteúdos que, com certeza, podem fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Muito obrigado e até breve.